Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 277, Deus e o Consolador. Dando continuidade ao nosso estudo, a gente, no programa anterior, Kardec explorou várias possibilidades de como os espíritos podem influenciar a nossa vida, Só para vocês lembrarem a situação do raio, de um tiro, de uma queda na escada e etc. Ele vai concluir essa reflexão na 529. Vai perguntar o seguinte: que pensar das balas encantadas, era um termo da época, uma lenda urbana, digamos assim, de que tratam algumas lendas e que fatalmente atingem um objetivo. Quer dizer, o que é a bala encantada? É o sujeito dar um tiro, independente de ter mirado ou não, ele vai e acerta naquele ponto, Hoje seria a mesma coisa, só que com um pouco mais de tecnologia. A gente vê aí na ficção científica, O sujeito dá um tiro e a bala sai perseguindo o sujeito, independente do que ele faça. Resposta dos espíritos da codificação: pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Essa resposta é muito interessante, porque ela toca, por incrível que pareça, na lei de adoração. A codificação ela é toda entrelaçada, ela tem muitos e muitos vínculos. Olha que interessante. O espírito, encarnado ou não, o espírito atrasado, que não aprendeu a se conectar, a observar, a se vincular às maravilhas da natureza, ele acaba se vinculando a uma série de fantasias. A lei de adoração vai explicar justamente esse fenômeno, que é o quê? Tem uma frase que é o seguinte, que assim, quando você não adora a Deus, você adora a deuses, ou a um Deus com D minúsculo. Então, escrita seria: quem não adora a Deus, com D maiúsculo, adora a Deus, com D minúsculo. O que é isso? Todos nós temos uma necessidade de entrar em contato com algo superior. Então, se eu tenho um vínculo profundo com Deus, eu me abasteço, eu supro essa necessidade, eu atendo à lei de adoração. Mas se eu não tenho um vínculo profundo com Deus, com D maiúsculo, eu fatalmente vou buscar me abastecer com o Deus com D minúsculo. E quem é esse Deus com D minúsculo? É o time de futebol, é o atleta, é o treinador, é a cantora, é o cantor, é o ídolo. Então nós não conseguimos, a nossa estrutura espiritual íntima não nos permite ficarmos sem ter contato com as maravilhas da natureza, com as maravilhas da criação e com o Criador. Quando nós não temos esse contato saudável, nós vamos buscar esse contato distorcido. E aí vem, isso é muito comum no movimento espírita, as distorções mais absurdas do mundo. Parece que tem, para determinado grupo, quanto mais absurda a teoria, quanto mais esquisito, mais parece que é verdade. Por quê? Porque não está atendendo de forma saudável essa necessidade, que é como a necessidade de alimentação. Se eu não tenho um conjunto de alimentos saudáveis que tornem meu corpo saudável, que me dê equilíbrio, que me dê garra, que me dê paz, que me dê energia, se me falta isso, eu vou comer tudo que tiver pela minha frente, no desespero. E aí eu passo a viciar o meu corpo com uma série de alimentos que, na verdade, alimentam e envenenam ao mesmo tempo. É exatamente o mesmo fenômeno.
Kardec agora nessa questão ele vai, né, puxar aqui um item, vai colocar o item aí e vai perguntar o seguinte: os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que desejam o contrário? Kardec está tratando aqui, né, dessa influência espiritual, né, em aspectos bem específicos da vida do encarnado. Então o que ele está perguntando é o seguinte: tá, mas tem diversos espíritos de diversos graus. Tem uns que querem uma coisa, tem outros que querem outra. E aí, como é que fica isso? Né? Tem o espírito, sei lá, tem meu guia espiritual que chega um momento ele quer que eu desencarne. Chegou a hora, fez o que tinha que fazer, libertação, excelente. Mas pode ter um espírito inferior que não, que quer que eu continue na Terra e etc. E aí, como é que fica? Aí, resposta: o que Deus quer deve ser feito. Se houver demora ou impedimento, é pela sua vontade que acontece. Aí, gente, aqui, assim, esse item daria um livro. Ou dará um livro, né? Quem sabe? Porque nós ainda não nos damos conta, não temos clareza do conceito espírita de Deus, né? A gente, de uma maneira muito superficial, acha que Kardec e os espíritos, né? Que o espiritismo trata o tema Deus apenas na primeira questão de O Livro dos Espíritos. E isso é desastroso. A gente vê aí o povo famoso citando, enche a boca e não entenderam nada. Porque é desastroso. Vamos lá. Dizer que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é o início do Livro dos Espíritos. O que é que isso quer dizer, gente? Kardec está apresentando o espiritismo no mundo. Kardec é um grande educador, além de um grande gênio. O que é que ele está fazendo ali? Ele está introduzindo o elementar do elementar. É o mais básico. Então, o conceito de Deus na questão número 1 do Livro dos Espíritos é assim, é o 01, é o ABC. Aí o pessoal que não gosta de ler e não gosta de pensar, pega aquilo ali e pronto, já sei o que é que o Espiritismo diz de Deus. O conceito de Deus, Kardec desenvolve isso do primeiro momento do seu trabalho até o último. E isso não é só simbólico, assim, não estou dizendo isso só para ficar bonito, não. É fato. Kardec vai ampliar nossa compreensão de Deus até a sua última obra, a Gênese. Então o sujeito pega a questão introdutória, o início do início da conversa, o bom dia do professor e diz: entendi a aula toda. Vou sair fazendo palestra, vou ser famoso, porque Allan Kardec, na sua genialidade, questionou os espíritos, o que era Deus, e eles disseram a inteligência suprema. Todo mundo já sabia disso desde Aristóteles. Novidade nenhuma. Não faria sentido vir um codificador, Allan Kardec, que é muito maior que Aristóteles, ensinar isso, gente. A gente nem sabe o que é Kardec, quem é Kardec e o que Kardec ensinou. E aí fica todo mundo nessa questão que é, na verdade, uma introdução da introdução. Isso aqui começa a tocar num ponto profundo de Deus. Mas como a gente já decorou que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a gente acha que conhece o conceito espírita de Deus. Esse é de Aristóteles, é de São Tomás de Aquino, não tem novidade nenhuma. Nenhuma. E é até um pouco ridículo, porque quem estuda olha e diz: vale, que interessante, o conceito de vocês do espiritismo é igual ao do Tomás de Aquino. Só que todo mundo enche a boca nos congressos, porque Deus... Gente, claro que é um conceito precioso. Mas é o início do início. Kardec não ia ter a missão dele para estar repetindo Aristóteles, para estar repetindo Tomás de Aquino. Né? Vamos. Por isso que precisa estudar, precisa meditar.
Quando você achar que entendeu realmente tudo que Kardec disse, meu amigo, desconfie. Porque não era mais para você estar na Terra. Desconfie que você encarnou no lugar errado. Ou então pede para desencarnar e ir para outro canto. Vamos lá. Rapidamente, porque não é esse... Né, é só comentários, como vocês sabem, né, esse programa são comentários básicos. Um dia a gente vai fazer um programa aprofundado. A gente está aqui só nos primeiros comentários. Né? Aqui é a edição número 1, é a básica. Lê de novo, e eu não estou nem trabalhando a questão toda, né? Item A. Estamos ainda no item A. Quando os espíritos respondem, o que Deus quer deve ser feito, se houver demora ou impedimento é pela vontade, sinceramente a gente precisa estudar outras coisas para entender isso. Tem muita coisa que a gente pode estudar para entender isso, inclusive Tomás de Aquino. Acho que Spinoza ajuda talvez um pouco mais, embora, né, seja um autor muito, muito complicado, mas alguns conceitos dele ajudam. Mas, em particular, eu acho que os textos legítimos, não é o que está na moda, não é o superficial, da Cabala sobre Deus ajuda muito. Mas vamos lá, qual é a concepção espírita de Deus? A Cabala tem uma frase que eu acho extraordinária, que na verdade é libertadora. Ela diz o seguinte: tudo o que acontece é para melhor. E aí o Lênin, o estudioso que diz isso, ele diz... Isso é muito pesado, principalmente quando você lembra, né, ele é judeu, a Cabala é judaica, da tradição judaica, as experiências dos campos de concentração nazista. E aí esse rabino diz, ainda assim nós dizemos, tudo o que acontece é para melhor. É isso que os espíritos estão dizendo aqui. Qualquer atraso ou adiantamento é para melhor. O que os espíritos estão dizendo aqui é que independente, olha a concepção, independente da atuação dos espíritos mais ou menos evoluídos, espíritos inferiores e espíritos muito evoluídos, no final das contas, predomina a vontade de Deus. Dá para entender isso, gente? Porque isso tira o grau de dizer que o mundo espiritual é mágico. Não é assim. Cada espírito tem um poder de ação de acordo com a sua elevação. Mas o veredito de qualquer resultado de ação de quem é? É de Deus. O que é que isso significa na prática? Que Deus monitora todos os acontecimentos da tua vida. Que Deus monitora todas as consequências históricas. Por isso que os espíritos sábios, evoluídos, eles têm uma paz profunda. Porque eles sabem que, independente de qualquer coisa, quem escreve o parágrafo final da história é Deus. Ah, mas o fulano fez isso, jogou uma bomba, invadiu e queimou e cortou a cabeça e não sei o quê, e cortou o braço e jogou a bomba e tocou fogo. É verdade, ninguém está dizendo que isso é mentira. Mas quem conta o final da história é Deus. Né? É como aquela dinâmica que é bem legal, né? Aí o grupo faz uma roda e cada um conta um pedaço de uma história que vai criando na hora. E aí tinha um menino chamado José, aí o outro, e o José resolveu pular de paraquedas. Aí o outro, ele foi pular de paraquedas, mas o avião estava quebrado, não foi. Aí o outro, não, mas o José pegou e saiu para tomar um sorvete. Aí vai a história. Então, é essa dinâmica. Né? Cada um de nós, a gente cria um pedaço da história da humanidade. Mas a história final é do Pai. Quem encerra dizia o José foi para casa dormir. É Deus. Não, o José resolveu pegar um outro avião e foi morar na Dinamarca. É Deus. Então é uma concepção sutil e profunda. Será que a gente está discutindo isso no Espiritismo? Ou está decorando e repetindo a primeira questão só? Então, essa participação ativa de Deus, mesmo no processo de influência espiritual, é muito importante a gente entender. Né? Por quê? Porque Kardec vai ver várias questões circunstanciais. Ah, o sujeito está debaixo da árvore, cai um raio, sobe na escada e cai, atira e a bala pega de raspão.
Ok, os espíritos estudam tudo, não tem preguiça. E aí Kardec, né, não sei o que, até chegar ao limite que os espíritos dizem, não, isso acontece até aqui, daqui para cá é imaginação. O negócio de bala encantada é imaginação de vocês. Mas aí Kardec puxa esse item e os espíritos encerram essa questão. Porque agora na 530 vai ser uma outra continuidade, mas é um outro aspecto. E os espíritos encerram dizendo o seguinte, olha Kardec, existe tudo isso, né? Espírito induz a isso, induz aquilo. A gente sabe quando vai cair um raio, se o indivíduo precisar, a gente bota ele debaixo da árvore. Ou se o guia espiritual precisar, faz o indivíduo subir na escada para ele cair e desencarnar. É assim mesmo. Mas tudo isso é tentativa, Kardec. Porque, de fato, só acontece com a permissão de Deus. Por isso que a Cabala diz, e eu concordo 100%, e para mim isso é espiritismo também. Tudo o que acontece é para melhor. Porque se tivesse alguma outra possibilidade melhor do que aquela, Deus encaminharia para ela. Dentro da harmonia do universo, claro. Né? Por quê? Porque nessa própria questão, a gente já fez a crítica da imaginação fantasiosa. Então, dentro desse critério que foi construído, olha a didática de Kardec, foi construído todo um parâmetro do que é possível e do que não é. Foi mostrado como é que a mecânica da coisa acontece. Foi mostrado o que é que extrapola isso. Depois de construído tudo isso, os espíritos dizem, isso acontece, é assim. Mas a última palavra é sempre de Deus. Está entendendo que é diferente? Não é um Deus que é inteligente e criou uma máquina e deixou ela lá funcionando, não. Aí sim, o conceito espírita supera Aristóteles. Aí sim, o conceito espírita vai pouco a pouco superando Tomás de Aquino. Aí sim. Então, é um ser que cria, que permeia e que dirige. Né? Tá lá o sujeito, o espírito amigo acha que está na hora dele desencarnar, ele sobe na escada, o degrau tá para quebrar. Só que Deus acha que não. O sujeito cai e não morre. Aí o espiritual vai ter que pesquisar. Por que esse não morreu já era para morrer? Ih, rapaz, teve aqui, acho que é Deus. Deixa eu avaliar. Então, assim, é um outro conceito. Porque, assim, o que a gente pode dizer é que Deus é o anjo da guarda do anjo da guarda. Do anjo da guarda. Entendeu? Meu anjo da guarda tem um anjo da guarda, que talvez tenha um anjo da guarda, e o anjo da guarda, o anjo da guarda, o anjo da guarda é Deus. Só que Deus interfere em todos. Não é uma cadeia hierárquica que vem repetindo, não. Deus interfere em tudo. Deu para entender que Deus é esse que Kardec apresenta? É um Deus que interfere em tudo. Ele mete a colher dele em todo canto. Todo canto tem a colherzinha de Deus. É isso. No riacho tem a colher de Deus, no passarinho que está tomando água tem a colherzinha de Deus, entendeu? No macaco que está brigando com o outro tem Deus ali olhando, vamos ver, né? Vamos lá, calma, tá demais. Opa, grita menos, grita mais forte. É Deus, essa é a visão de Deus espírita. A colher dele está em todo canto, ele mete a colher em todos os angus. Estou falando assim para ser bem didático, para a gente não ficar preso nessa ideia aristotélica. O Deus para o Espiritismo é algo extraordinário. E Kardec vai trabalhar isso em quase todos os tópicos do Livro dos Espíritos. Não dá para entender bem Espiritismo se você não começou a entender o conceito espírita de Deus. Por isso que para muitos a pessoa não consegue fechar a coerência espírita. Porque falta compreender o que é Deus para o Espiritismo. Porque essa questão você só entende se você entender Deus. E aí está o Consolador, gente. A marca do Consolador é o conceito espírita de Deus. Não é outra. Como posso imaginar algo mais consolador do que saber que o Criador do Universo está me monitorando, me protegendo e me encaminhando para o melhor possível? Não é apenas um espírito muito evoluído. Né? Com todo respeito, não é, nesse sentido, apenas, o que não é apenas, mas apenas comparativamente o Cristo.
É o Criador do universo. É o Criador do universo que monitora a ação do próprio Cristo e do meu anjo da guarda na minha vida. Para que algo mais consolador? Quer dizer, não tem como dar errado. Porque Deus está verificando e impondo a sua vontade em toda a criação a todos os instantes. Aí a gente está falando de um ser grandioso. Vamos encerrar, né? Teremos muita coisa para aprofundar isso, sem sombra de dúvidas, tá certo? Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos conduza cada vez mais, porque esta é a vontade dele, nos conduzir para uma relação cada vez mais bela e mais profunda com o nosso Pai, Criador tão amoroso, tão carinhoso, tão gentil, tão atento. Vamos entender o seguinte hoje. Allan Kardec Allan Kardec precisa que espíritas entendam Livro dos Espíritos. Porque se vocês entendem Livro dos Espíritos, vocês vão ter condições de entender tudo o que for desenvolvido. Não há nada que vocês não possam entender do Espiritismo se tiverem compreendido esse livro. Por isso ele é tão importante. Não é que esse livro é melhor que aquele, não, isso é besteira. Mas ele é tão importante porque é assim. Quem entendeu o Livro dos Espíritos pode pegar qualquer texto, qualquer explicação mais profunda, mais desenvolvida, mais detalhada de Allan Kardec e vai fazer sentido. Quando você pegar uma obra de Allan Kardec e dizer isso está estranho, pode voltar. Você não entendeu o Livro dos Espíritos. É isso que tem que ficar claro. Não é outra coisa, é desenvolvimento. A obra de Kardec foi uma obra que se desenvolveu. Ela não mudou nesse sentido. Antes Kardec dizia isso e agora está dizendo aquilo. Isso não existe nesta obra, no sentido de sua compreensão profunda e central. Claro que tem um ajuste, outro, uma mudança de ideia, uma experiência que muda um ponto. Óbvio, claro. Mas em termos de compreensão do universo, que é o que interessa, não é decorar. Sabe por quê, filho? Porque você decora tudo. Desencarna, reencarna, esqueceu. Que adiantou? Tolice. Você compreendeu de forma profunda. Esta compreensão vai com você. Por isso tem que compreender, saber aplicar em si mesmo. Quer tornar um conhecimento patrimônio teu para a eternidade, é para sempre, sabe o que faz? Aplica ele em você, porque só se decorar depois esquece. Mas se você aplicou esse conhecimento em você, em sua vida, naquilo que se faz, naquilo que torna sua ação no mundo, ele vai se tornar parte da estrutura do teu ser e você nunca perde ele. Então, espíritas precisam trabalhar isso em si. Trabalhando o Livro dos Espíritos em você, na forma como vê e como pensa, você estará qualificado para ser um excelente estudante de toda a obra de Kardec. Agora, se não fizer isso, vai fazer como os tolos atuais. Vou criticar isso daqui porque acho que está errado por isso. Ora, isso é uma atitude torpe. Pode achar estranho.
Mas tem um pouco de humildade. Se pergunte, onde está isso ou não tem no livro dos Espíritos? Se fizer isso, vai ampliar muito o saber. Se não fizer, vai ficar como um tolo, que você quer entender o ABC, o mínimo, o básico. Portanto, filhos, entendamos. Livro dos Espíritos. Precisa ler, entender, meditar, aplicar. E aí sim você se torna um estudante sério da obra desse espírito maravilhoso chamado Allan Kardec. Que o Cristo nos ajude a compreender e a viver a grandeza desse livro extraordinário. Muita paz do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.